Olá, colegas. Meu nome é Samara Calisto. Estamos aqui hoje para conversar mais uma vez sobre vacinas. Eu sou enfermeira, especialista em saúde da família, mestranda em enfermagem pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. E o curso de hoje é Imunização, Conceitos e Técnicas de Vacinas. Então, como a gente sabe, depois que a vacina entrou na nossa vida, houve uma grande redução de morbidade e mortalidade por doenças preveníveis, ou seja, aquelas doenças que dá para a gente prevenir, que elas são evitáveis. Então, a vacina ela é considerada um dos mais importantes avanços da medicina e para reduzir essa incidência em todo o mundo, então, mas isso só é possível se tiver um alto índice de cobertura e se for eficaz também. Dessa forma, é muito importante que nós, enfermeiros e os técnicos de enfermagem, conheçam todas as vacinas, os seus tipos, as técnicas corretas, para que a gente possa contribuir cada vez mais com a proteção da nossa população e precisamente para o controle e eliminação e até mesmo a erradicação dessas doenças, mediante a administração dos imunobiológicos. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer o Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, que é um programa financiado e criado pelo Ministério da Saúde. É um programa público, onde a gente tem acesso às vacinas e os imunobiológicos gratuitamente. Vamos entender os tipos de imunidade, conhecer a origem das vacinas, aprender o calendário básico de vacinação do PNI, as suas principais contraindicações e os riscos, e revisão das principais técnicas de aplicação de vacinas. Então, vamos começar conhecendo um pouco do Programa Nacional de Imunização, PNI. A proposta para a criação desse programa ele surgiu através de um documento que foi elaborado por técnicos do Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças do Ministério da Saúde. E ela foi aprovada em reunião realizada em Brasília, no dia 18 de setembro de 1973. Ela foi presidida, na época, pelo próprio ministro da Saúde, que então ele se chamava Mário Machado de Lemos, e contou com a participação dos renomados sanitaristas, bem como os representantes. Então, ela surgiu por determinação do Ministério da Saúde como parte de um conjunto de medidas, que essas medidas elas se destinavam a fiscalizar e redirecionar a atuação governamental do setor. Ou seja, ele foi criado com o objetivo de coordenar essas ações que tinham descontinuidade, ou seja, não completavam os esquemas, ou então só aplicavam em algumas áreas do país, por exemplo, na região sul, a região norte já ficava um pouco mais descoberta, não tinha um controle, não tinha uma padronização. Então, assim foi criado alguns programas, aí criaram primeiro o programa de controle à tuberculose, e assim algumas ações também estaduais do governo, elas necessitavam de uma coordenação central para que melhor se direcionassem. Então, ela foi criada através da Lei 6.259, de 30 de outubro de 75, e Decreto de 78.231, de 30 de dezembro de 76. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele visa estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes no país. Então, quando nos forem questionados um conceito de Programa Nacional de Imunização, para que serve o PNI, então nós sabemos agora que o objetivo é esse, estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes no país. Então, o PNI, ele coordena as atividades de imunização desenvolvidas rotineiramente na rede de serviços de saúde. Então, ele tem mais de 40 anos e é considerada uma das mais sucedidas intervenções de saúde pública do mundo, porque depois da implantação desse programa, nós conseguimos muitos resultados positivos. Então, as ações de vacinação, elas se constituem nos procedimentos de melhor relação custo e efetividade no setor saúde,
uma vez que os índices de morbimortalidade por doenças imunopreveníveis nas décadas recentes em nosso país e no mundo reduzem cada vez mais. Ou seja, é muito mais fácil e econômico prevenir uma doença do que gastar com internações e tratamento para os enfermos, para o tratamento dos contaminados pelas doenças preveníveis. O avançado declínio nos indicadores é decorrente do grande avanço tecnológico na produção de vacinas, associadas a um sistema de conservação desses imunobiológicos e o cumprimento de amplas coberturas vacinais. Então, as vacinas elas estão sendo cada vez mais testadas e cada dia mais atualizadas. A cada ano, o Programa Nacional de Imunização ele aumenta suas metas. Então, cada vez mais ele aumenta a cobertura vacinal, tem programas específicos para crianças, idosos, populações indígenas. Além disso, ele trabalha com a conscientização da população sobre a importância da vacinação. Um exemplo de vacina atualizada é a vacina da gripe. A cada ano, os lotes eles são mais atualizados e eles são reformulados, porque o vírus da gripe ele é altamente sensível para resistência. Então, o PNI ele trabalha com isso. O Programa Nacional de Imunização ele tem como objetivo contribuir para o controle, eliminação e ou erradicação das doenças imunopreveníveis, como a gente já falou. Os imunopreveníveis são aquelas doenças que podem ser evitadas com o uso de vacina, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e campanhas anuais, desenvolvidas de forma hierarquizada e descentralizada, conforme a Instrução Normativa número 1, de 19 de agosto de 2004. Ok? Então, quando a gente se fala de vacina, a gente sempre fala em imunidade. Mas imunidade e vacina é a mesma coisa? Será que a gente consegue essa imunidade? Como é que a gente consegue? É do nosso corpo? A gente consegue construir sozinho? Nós conseguimos nos proteger sozinho? Então, podemos dizer que a imunização, ela é uma estratégia de prevenção mais significativa, pois é uma proteção adquirida por determinadas doenças infecciosas e ela tem o objetivo de aumentar a resistência do indivíduo com infecções. E para isso, nem sempre o nosso corpo trabalha sozinho. Então, a imunidade, ela pode ser classificada em dois tipos, imunidade ativa e imunidade passiva. Como seria a imunidade ativa? Chamamos de imunidade ativa quando há gasto de energia pelo organismo. Então, é uma produção de anticorpos pelo indivíduo que recebeu os antígenos. E essa imunização pode ser natural ou artificial. Na imunização passiva, é quando não tem gasto de energia no organismo. Então, é quando ocorre a inoculação de anticorpos no organismo, produzidos por outro organismo contra o correspondente agente infeccioso. Então, constitui um processo de soro terapêuticos. Ou seja, quando a gente se fala que tem gasto de energia, é porque o nosso corpo está trabalhando. Quando falamos de imunização ativa, é o nosso corpo que vai produzir com auxílio. Então, temos dois tipos de imunização ativa, que é a imunização ativa natural e a imunização ativa artificial. Na imunização ativa natural, ela acontece quando o antígeno penetra de forma natural no nosso organismo. Ou seja, no caso de uma criança que nunca foi vacinada contra o vírus do sarampo e ela adoece, ela adquire o sarampo. Então, uma vez adquirindo essa doença, ela está imune para as próximas vezes. Então, ela tem uma imunização ativa natural. E na imunização ativa artificial é quando ocorre a inoculação proposital de agentes no organismo, ou seja, no caso das vacinas. A gente recebe a vacina ela não vem pronta, ela vem composta de antígenos, imunoglobulinas,
todas essas de acordo com cada especificidade, cada objetivo. Se eu tenho uma vacina que ela vai servir para a tuberculose, por exemplo, ela vem preparada para aquela doença. Então, ela vai ser transformada de forma ativa no nosso organismo. E a imunização passiva é quando a gente recebe pronto, então não tem o gasto de energia, já vem tudo pronto, tudo mastigadinho. Então, a gente pode dar um exemplo do soro. O soro é utilizado durante uma fase aguda de uma infecção, ou seja, no caso de uma mordida de cobra. Não adianta a gente tomar o soro antes da picada de cobra. O soro ele vai servir para agir onde já existe a infecção aguda. Então, ele vai trabalhar depois, diferente da vacina. Não adianta tomar vacina depois. A vacina tem que ser prevenível, tem que ser uma forma de prevenção. Então, aqui tem um quadro que ele esclarece bem melhor. Então, a imunidade específica, ela pode ser tanto natural como artificial. E a imunidade ativamente adquirida, natural, ela pode ser através de infecções clínicas, como eu falei, e infecções inaparentes. E artificialmente, as vacinas. E passivamente adquirida. Natural, de uma forma natural, seria o colostro, o leite materno, congênita, quando a criança já adquire alguma proteção dentro da barriga. O colostro é o primeiro leite do aleitamento materno. Então, a criança ela já recebe essa proteção sem fazer nenhum esforço. E a artificial, passivamente adquirida, ou seja, quando a pessoa não gasta energia, é através de soros e imunoglobulinas. Aqui nesse slide eu coloquei alguns tipos de soro, que é importante que a gente saiba, mas em toda unidade de saúde ele tem um direcionamento, tem um roteiro. E esses dois aqui de baixo eu coloquei porque eles não são específicos para animais peçonhentos. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, não especificamente para picada de animais peçonhentos, mas também para o tratamento da raiva após alguma mordida de cachorro ou gato contaminado. E antidiftérica, que é para o tratamento da difteria. Então, temos aqui nessa listinha o anticrotálico, que é para acidentes com cascavel. O antilaquético, que é para acidentes com surucucu. O antielapídico, para acidentes com coral. Antibotrópico, para acidentes com jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara e cotiara. Antibotrópico laquético, que é para acidentes com jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara e cotiara e surucucu. E o antiaracnídeo, para acidentes com aranhas do gênero Phoneutria, que é a aranha armadeira, a aranha marrom e os escorpiões brasileiros do gênero Titius. E a antitetânica, que é para o tratamento do tétano, assim como da raiva e da difteria. Hoje em dia todo mundo conhece vacina, todo mundo é familiarizado nesse assunto. Mas todo mundo sabe de onde ela surgiu? Estudos dizem que o primeiro indício de vacina surgiu no século XVIII, quando a varíola era uma doença que causava a morte de muitos. E por causa da varíola, muitas crianças nem chegavam à fase da adolescência ou fase adulta. Então, um médico inglês, esse médico aqui, que é o Edward Jenner, ele percebeu que as pessoas que conviviam com as vacas, inclusive que já estavam contaminadas com a varíola, elas apresentavam um tipo de ferida, um ferimento que era do mesmo jeito da vaca. Mas essas vacas, elas não se contaminavam. Então, depois dessa observação, ele injetou o pus da vaca, né, de uma criança saudável, no caso aqui a figura descreve essa ação. E tempos depois, apesar das reações adversas, foi inoculado com a varíola humana e ela não apresentou sinais. E em seguida ele continuou,
fazendo os procedimentos com várias pessoas, retirando o pus das pessoas que estavam doentes e transferindo para outras pessoas como forma de prevenção. Então, essa ação ele já fazia para prevenir. Esse era o teste dele. E depois ele voltou a inocular na mesma criança que participou, no caso, está simbolizando aqui nessa figura, que participou do seu primeiro experimento, e em mais 2 pessoas que continuaram imunizadas. Então, ele realizou os experimentos e, a partir desses resultados, ele publicou um estudo, que o nome desse estudo se chamou Vacina. E o sucesso da descoberta de Edward Jenner, em 1805, impulsionou Napoleão Bonaparte a obrigar que todos os soldados fossem vacinados, gerando assim alguns conflitos. No caso do Brasil, a gente tem o episódio da revolta da vacina, que ocorreu em mais ou menos 1900, 1904, quando o médico sanitarista Oswaldo Cruz ele tentou introduzir a vacina, só que como as pessoas não conheciam, elas não queriam ser furadas, não queriam receber a vacina porque não sabiam a eficácia, não conheciam nenhum resultado, não tinham esse conhecimento. E isso gerou uma revolta, que a gente chama de revolta da vacina. Então, a vacina é uma substância derivada de, ou quimicamente semelhante, derivada de um agente infeccioso ou quimicamente semelhante a um agente infeccioso particular causador da doença. Como eu falei, cada vacina tem parte desse agente infeccioso que vai causar aquela determinada doença, que é o objetivo daquela vacina específica. Então, toda vacina ela é constituída pelo próprio agente infeccioso, ele pode ser inativado ou atenuado, que a gente vai ver isso daqui a pouco, causador da doença em questão, ou muito próximo a este, ou por determinada substância dele derivada, que é a ele quimicamente semelhante preparado em laboratório. Então, pode ser uma partícula daquele vírus que já existe, ou ele pode ser preparada em laboratório, além de muitos outros componentes, como adjuvantes e tudo mais. Essa substância, ela é reconhecida pelo sistema imune do indivíduo vacinado, e esse indivíduo ele vai induzir uma resposta que protege dessa doença associada ao agente, ou seja, a vacina ela vem para confundir o nosso organismo. Quando a gente recebe a vacina, o nosso organismo vai achar que nós estamos adoecendo. Então, ele vai criar anticorpos específicos, ele vai criar uma proteção específica para aquela determinada doença. Então, temos 2 tipos de vacinas, que é as vacinas de vírus vivos atenuados e as vacinas de vírus inativados. Qual é a diferença? A vacina de vírus vivos atenuados, ela é feita com vírus vivos, mas que causam uma forma muito fraca da doença. Então, esses vírus, eles são capazes de se reproduzir até 20 vezes dentro do corpo. Mas essa vacina, quando ela vai ser fabricada, esses vírus que são atenuados em laboratório, eles chegam ao ponto de continuarem vivos, mas eles até se reproduzem, mas eles são incapazes de oferecer a doença, de causar a doença. Então, sua presença desse vírus atenuado é suficiente para fazer com que o sistema imunológico ele produza anticorpos para combater a doença no futuro. E nas vacinas de vírus vivos inativados. Quando as vacinas inativadas elas são criadas, os vírus ou as bactérias são completamente mortos por processos químicos. Essas partes mortas, e eles são cortados, eles são praticamente esquartejados. Então, essas partes mortas, que são inativadas, as partes inativadas desses micro-organismos causadores de doenças, que são geralmente bactérias, elas são colocadas nas vacinas. Como os agentes estão mortos, a força dessa vacina tende a desgastar com o tempo. Por isso que é necessário várias doses da mesma vacina. Então, resulta em uma imunidade com menor duração. Então, vacinas inativadas
Eu coloquei aqui vírus porque é o mais comum que a gente encontra, mas tanto pode ser viral como bacteriano. Então, vacinas inativadas, elas se desgastam mais rápido, por isso a necessidade de maior número de doses de determinada vacina.